Sabe, tudo isso que acontece no mundo online, no smartphone, no laptop, pois é, tudo funciona com base num único princípio. E hoje a gente vai desvendar que motor é esse por trás de toda a tecnologia digital: a lógica. Vamos começar com uma pergunta que, olha, é a base do nosso mundo moderno. Como é que pode uma máquina que é feita basicamente de interruptores de liga e desliga conseguir, sei lá, pensar? É impressionante, né? Dos celulares que a gente usa todo dia até os supercomputadores mais potentes, a resposta não está na complexidade das peças, mas sim na elegância das regras por trás de tudo. Pois é, a resposta é a lógica. Ela é tipo o sistema operacional do próprio raciocínio. A tal inteligência dos computadores modernos, na verdade, é toda construída em cima de um conjunto de regras bem simples, mas muito elegantes, para poder raciocinar. Ok, para entender como isso funciona na prática, a gente precisa começar pelo começo, pelo tijolinho mais básico da lógica. E esse tijolinho é a tal da proposição. O que é isso? É basicamente uma declaração que a gente pode olhar e dizer, com toda certeza, isso é verdadeiro ou isso é falso. Não tem meio termo, não tem talvez. É a unidade atômica da lógica, uma afirmação clara que dá para testar. Vamos ver uns exemplos para ficar bem claro. Se eu digo, a Lua é quadrada, isso é uma proposição. Por quê? Porque a gente pode verificar e ver que é falso. Agora, se alguém fala, venha à nossa festa, isso não é uma proposição, é um convite. Não tem como ser verdadeiro ou falso, entende? Não faz uma afirmação sobre a realidade. E tudo isso se sustenta em duas regras fundamentais, que são a base de tudo. A primeira é o princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Simples, né? E a segunda é o princípio do terceiro excluído. Toda afirmação ou é verdadeira ou é falsa. Não existe uma terceira opção. Com essas duas regrinhas, a gente cria uma base super sólida, sem nenhuma ambiguidade, para todo o resto da lógica matemática. Ok, então a gente já tem essas pecinhas, essas declarações de verdadeiro ou falso, mas a mágica mesmo, o poder de verdade, aparece quando a gente começa a juntar essas peças. E como a gente junta? Usando os conectivos. São palavras como e, ou, não, se, então. Pensa neles como se fossem a argamassa, a cola, que permite construir ideias complexas usando aqueles tijolinhos simples de verdade que a gente viu. Vamos ver na prática. Peguemos duas proposições. A primeira, que vamos chamar de P, é: a matemática é uma ciência. Isso a gente sabe que é verdadeiro. E a segunda, a Q, é: geometria não é matemática. Isso, claro, é falso. Beleza? Agora vamos juntar as duas usando o conectivo se então. A nossa nova frase complexa fica assim: se a matemática é uma ciência, então a geometria não é matemática. E aí, essa frase toda é verdadeira ou falsa? Bom, aqui entra uma regra fundamental da lógica. Uma premissa que é verdade não pode levar a uma conclusão que é mentira. Como a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa, a declaração inteira, a combinação, é considerada logicamente falsa. Certo. Mas e quando as coisas ficam mais complicadas? Como é que a gente consegue analisar todas as combinações possíveis sem virar uma bagunça? É para isso que existe uma ferramenta genial chamada Tabela Verdade. Ela é tipo a cola definitiva da lógica. Com ela, a gente consegue organizar e ver o resultado de uma proposição complexa para cada combinação possível das suas partes mais simples. É um mapa completo. Olhando assim, essa tabela pode até parecer meio intimidadora, né? Mas na verdade ela é só uma colinha super organizada. Ela mapeia todas as possibilidades, uma por uma. O objetivo é exatamente esse: garantir que não sobre nenhuma dúvida, nenhuma ambiguidade. É organização pura. E agora vem a parte mais legal. Vamos finalmente conectar todas essas regras que parecem tão abstratas com as máquinas que estão nas nossas mesas e nos nossos bolsos. A grande sacada é esta: a lógica é binária, certo? Ou é verdadeiro ou é falso. E os circuitos elétricos também são binários, ou estão ligados ou desligados. É um encaixe perfeito. O verdadeiro vira ligado ou o número 1. O falso vira desligado ou o número 0. É uma tradução direta, 1 para 1. E essa conexão genial, essa ponte entre a lógica e a eletrônica foi feita lá em 1938, numa tese de mestrado no MIT. Um cara chamado Claude Shannon percebeu que dava para usar a álgebra booleana, que são essas regras da lógica, para analisar e simplificar circuitos.
Essa foi a faísca que deu início a toda a revolução digital. Pensa só nisso. Cada cálculo que um computador faz, não importa o quão complexo pareça, cada pixel que acende na tela, cada som que sai, no fundo, é só um número gigantesco de operações lógicas super simples como essas que a gente viu acontecendo numa velocidade absurda. Essa ideia elegante é literalmente a base de todo o nosso mundo digital. É incrível pensar que, de algumas regras bem básicas do raciocínio, nasceu uma revolução tecnológica que mudou o mundo. E isso nos deixa com uma pergunta bem instigante para pensar, não é? A lógica construiu o nosso mundo digital. O que será que a gente vai construir com ela daqui para frente?